Olá, conceitos! A aula de hoje é sobre a história do Distrito Federal. Vamos para a primeira questão, então, sobre a história do Distrito Federal. O único município mineiro a integrar a rede é Padre Bernardo. Para quem já vem acompanhando o curso, já sabe a resposta dessa questão. Por quê? Aqui falou único. Quando eu falo unicamente, exatamente, apenas dessa forma, a questão para quadrix é errada, tá? Ó, por causa da palavra único. Porque temos outros municípios. Temos o Cabeceira Grande, Arinos, Buritis, Unai. Também tem vários outros municípios. E a banca quadrix nunca vai... Ela não vai achar uma coisa que é única. Ela geralmente procura coisas que tem mais de uma coisa e chama ela de única para estar errada, tá? Quem já está assistindo as outras aulas já notou isso. Única. Palavrinha também, jamais, somente, nunca, também deixa a questão errada, tá? Então a gente tem que saber muita coisa da história do Distrito Federal? Não. Tem que saber encontrar palavrinhas-chave. A rede foi criada com o objetivo de articular ações administrativas do governo federal, dos estados de Minas Gerais e Goiás e do Distrito Federal, além dos municípios que a compõem. Excluiu alguém aqui? Não. Teve uma palavrinha negativa aqui? Não. Tá falando aqui jamais, nunca, somente, unicamente? Não. Então aqui só está dando uma opinião, uma informação. Nesse caso a questão está certa. Olha lá, certinha a questão. Viu como a diferença da primeira questão para essa? A primeira, quando falou única, excluiu todos os outros municípios. Essa aqui falou que só foi criada, só falou que tinha um objetivo. Objetivo não tem nada negativo nesses objetivos. Estado, Goiás, Minas, não excluiu ninguém. Falou assim, poderia ter falado assim, tinha estado, Goiás, exceto Minas, aí estaria errada. Tá vendo? É isso que eu quero que você faça na outra prova. Saber quando a alternativa está certa, quando está errada. Compare essa questão número 1 com essa número 2. Tá? É só isso. Você não tem que saber tanto da história. Você tem que saber como que está errado e como está certa. E para a gente descobrir isso, vamos fazer mais uma questão? Eu não vou ler esse textão em cima, porque quadrix, a resposta sempre... O textão nunca ajuda a responder o que está lá embaixo. Está lá embaixo. A construção de Brasília não sofreu oposição relevante e depois da inauguração da cidade, sua consolidação com a nova sede político-administrativa da República avançou sem maiores contestações. Qual que é a palavrinha-chave que a gente pode tirar nessa questão aqui? Eu falei, o textão lá em cima é para você perder tempo na nossa prova. Quem fica lendo, a maioria da sessão da quadrix só tem textão assim. Se você for ler todos, chega na sua prova, você não vai conseguir fazer a prova inteira. Essa é uma das pegadinhas que a quadrix utiliza. Colocar um texto que não tem nada a ver para você ficar lendo e perdendo tempo. Tá? Você tem que procurar palavrinhas-chave como não sofreu oposição. Tá vendo que é coisa negativa? Tá? Então, se não sofreu oposição, realmente vai estar errada. E outra coisa, você vai lá, a construção de Brasília, uma obra imensa, gastou muito dinheiro público. Você acha que não vai ter sofrido oposição? Qualquer obra, qualquer coisa que vai mudar drasticamente o país, vai ter gente apoiando ou não. Todo político, que é alguma coisa política, tem isso. Vê o Brasil hoje. Estamos aqui no ano de eleição. Vê como o Brasil está dividido. Metade fala que é esquerda, metade fala que é direita, outros falam que é de centro, tudo. Nunca você vai conseguir uma coisa unânime. Sempre vai ter oposição. Não vai existir nada político sem oposição. Não importa se você é A, se você é B. Sempre você vai ter oposição de alguém. Sempre você vai ser rotulado de alguma maneira. Ou vão te chamar... não importa, eu não vou falar de política aqui não. Então, como você vai fazer algo político, como uma construção de Brasília, sem ter oposição de ninguém? Ainda mais o Brasil cheio de partidos políticos, cheio de ideias políticas, sempre vai ter oposição.
tá? Então não tem como não ter oposição numa coisa grandiosa como Brasília. E o não também ajudou a gente a matar a questão, sabe que tá errado. Tá vendo? A gente tem que olhar, basta você trazer para o mundo real. Se fosse hoje, faz de conta que fosse ainda. Hoje Brasília. Se eu fosse tirar Brasília de lá e levasse ela lá pro meio da Bahia. Tá, você está no Distrito Federal, você já conhece Brasília aí, vamos construir a sede agora governamental do Brasil lá no meio da Bahia. Acho que todo o Brasil ia concordar com isso. Talvez os baianos sim. Que tá, vamos lá, mais renda para lá, uma construção lá, mais emprego para lá. Mas talvez o pessoal de Brasília está em oposição. Tá? Traga para o mundo de agora, você acerta a questão também. Tá? Questãozinha errada. A construção de Brasília inscreve-se no contexto de desenvolvimentismo dos anos JK, quando a crença otimista na modernização do país era embalada, por exemplo, pela conquista da primeira Copa do Mundo de futebol. Eu tenho que saber quando foi a primeira Copa do Mundo? Eu tenho que saber se a primeira Copa do Mundo está batendo a data com os anos JK? Não, eu não tenho que saber de futebol, eu não tenho que saber dos anos JK, não. Só tenho que saber se tem coisas que está excluindo alguém ou coisas negativas na questão. É isso que eu vou procurar aqui. Olha, a construção de Brasília escreve-se no contexto de desenvolvimentismo. É uma coisa boa? Sim, desenvolvimentismo está falando de coisa boa. Dos anos JK. Quando a crença otimista, ser otimista é uma coisa boa. Modernização, uma coisa boa do país. Tá falando coisa boa até agora. Conquistar a primeira Copa do Mundo. Também, sempre a Quadrix começar a falar de coisas boas assim e só dá informação, não tá excluindo ninguém, questão certa. Aí a pessoa vai ficar lá, na hora da prova, e pensando assim, quando foi a Copa do Mundo? Deixa eu fazer as contas. Principalmente o homem que gosta de futebol, sei que tem mulher também que gosta de futebol, mas a maioria é homem, que vai estar lá pensando, a primeira Copa do Mundo foi lá, será que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo? Que ano que foi a primeira Copa do Mundo? E o JK? Quando foi a era JK? Deixa eu pensar. Você vai perder um tempão na hora da sua prova e não vai acertar a questão ainda. Seja mais prático, seja mais dinâmico, seja mais objetivo na sua prova. Procure o que deve ser procurado e esqueça o resto. Combinado? Vamos para a próxima. Tá vendo? Sem ler textão. O Distrito Federal carece de grandes indústrias e de empresas privadas e apresenta uma desigual distribuição de renda entre as diferentes regiões administrativas, o que inibe a formação de um mercado consumidor expressivo. Bom, vamos ver se tem coisa boa. Carece de grandes indústrias. Está falando que ela não tem grandes indústrias. Primeiro ponto. Não é discriminando Brasília. Ela está falando que ela não tem algo. Se não tem algo, já vamos pensar, a questão já pode estar errada. Vamos lá. E empresas privadas. Ou seja, o Brasil está precisando de muitas empresas privadas. E apresenta uma desigual distribuição de renda. Realmente, Brasília pode ter uma desigual distribuição de renda. Porém, é uma coisa negativa ainda. Entre diferentes regiões administrativas, o que inibe a formação de um mercado consumidor expressivo. Outra coisa negativa, de novo, cara, está inibindo, ou seja, como se estivesse proibindo, dificultando a formação de um mercado consumidor. Nem sempre. Que mercado consumidor a gente pode fazer hoje até online. Então, todo lugar pode ter mercado consumidor hoje em dia. É uma questão que é cheia de coisa, carece. São palavras, deixa para baixo. Desigual. Inibe. Tá vendo só coisa negativa? Tá isso na questão? Vamos marcar errado? Vamos combinar isso comigo na hora da prova? Bom, mas eu acho que Brasília realmente tem desigual distribuição de renda. Sim, você acha? Pode até ter.
Mas ela inibe a formação de um comércio? Tem que pensar nisso. Não tem comércio forte em Brasília? Se você está fazendo concurso para a Secretaria de Educação de Brasília, quer dizer que você mora em Brasília. Então você conhece o local. Aí você vai olhar, lá está precisando de mais empresas privadas? Tem muitas empresas privadas? Aqui é a mesma coisa falar que não tem muitas empresas privadas. Se você que mora aí, eu não moro aí não, você tem que me falar. Então se você trazer para o dia a dia, você sabe falar se tem empresa privada ou não. Você sabe falar se lá está tendo um comércio expressivo ou não. Tá? E com coisa negativa, eu que estou aqui em Minas, eu marcaria errado de uma vez. Você que está em Brasília, ainda pode trazer para o seu contexto social. E acertar a questão da mesma maneira. Tá combinado? Não quero ver ninguém errando a questão. Vamos para a próxima. A participação expressiva da população negra no Distrito Federal é resultado dos fluxos migratórios internos no território brasileiro e reflexo da composição étnica da população brasileira como um todo. Uma vez que o Brasil possui um dos maiores contingentes de negros fora da África. Vamos ver se falou coisa negativa ou coisa que está excluindo. Vamos lá. Participação expressiva da população negra. Agora pode. Não é negativo ter expressividade negra. Resultado dos fluxos, ou seja, você está dando uma informação até agora. Interno, território brasileiro, de reflexo, composição étnica. Não falou nada negativo, não está excluindo ninguém, só está dando informações. Reflexo da composição étnica da população brasileira, como todo. Tá vendo? Reflexo de algo, mas não falou nada negativo, nem excluiu ninguém. Não falou nada porque tem participação negra. É melhor ou pior de ter participação branca, ou amarela, ou parda, ou não sei o que. Não está comparando. Se estivesse comparando duas etnias, aí estaria errado. Não comparou nada. Apenas está falando da população negra. Combinado? Como todo, uma vez que o Brasil possui um dos maiores continentes. Tá vendo? Ele falou que o Brasil possui um dos maiores continentes. Não falou se isso é ruim, se isso é bom. Não comparou isso com outro país. E outra coisa, falou que é um dos maiores. Não falou que é o maior, não falou que é o pior. Não falou que é o segundo maior, nem que é o terceiro maior. Aí você pode identificar, será que é o segundo meio, será que é o terceiro? Vai falar que é um dos maiores? Tem muita população negra no Brasil? Tem. Então, é um dos maiores. Então, como é só um texto informativo, a questão está certa. Tá vendo nesse curso que eu estou te ensinando? A encontrar a questão certa, encontrar a questão errada. Fazendo isso, você vai gabaritar essa prova. Te garanto isso, tá? As regiões administrativas, popularmente conhecidas como cidades satélites, possuem autonomia político-administrativa semelhante à dos municípios brasileiros. Até o início estava certo, tá? Tem regiões administrativas, tem cidades satélites, Brasília tem isso tudo. Porém, eu falei, não pode ter comparação entre duas coisas. Comparou, falou que essas cidades satélites, que são regiões, não é cidade mesmo, ela é comparada com uma cidade, comparou com a cidade. Falou que são semelhantes a municípios, está comparando. Comparação para quadrix é questãozinha errada, tá, gente? Então, o que eu vou falar com vocês, ó? Regiões administrativas, que a gente chama de cidades satélites, mas não é cidade. Não tem autonomia político-administrativa, são comandadas por administradores submetidos ao governo do Distrito Federal. Tá, tem. E o Distrito Federal? Esse sim é um ente autônomo, dotado de poderes para auto-organização, autogoverno, auto-administração, auto-legislação. Brasília tem isso tudo. A região administrativa não. Não tem autonomia política administrativa e são comandados por administradores do Distrito Federal. Tem diferença. Então você não pode comparar região com cidade. Cidade tem prefeito, tem tudo. Região administrativa não. Combinado?
Então, quando você vê nas questões da banca quadrix, comparações, vou falar na questão anterior, tivesse comparado o Brasil com outro país, está errado. Tivesse comparado o branco com pardo, com negro, com amarelo, com indígena, com asiático, estaria errado. Se não comparou, deu apenas uma informação, tá certo. Aqui teve comparação, quando falou que é semelhante a algo, tem comparação. Está errada a questão. Tá? Então, sempre eu falo, mais importante que saber a matéria é saber como a banca escolheu fazer suas questões. Porque a banca quadrix faz assim a faixa de 50 provas anuais. E cada prova vai ter umas 10 questões de cada matéria. Então ela tem que fazer umas 500 questões de cada matéria. Ela não tem como ficar inventando 500 questões inéditas. Ela teve que encontrar uma lógica para criar questões rapidamente. E essa foi a lógica dela. Eu descobri a lógica dela aqui para vocês. E você vai gabaritar a sua prova, tá? O Distrito Federal é uma unidade federativa cuja organização territorial e política apresenta diferenças com relação às demais unidades federativas que compõem o território brasileiro. O Distrito Federal não é município nem estado, mas é regido por lei orgânica, tal como os municípios brasileiros. Além disso, possui governador, mas não vereadores. Vamos ver se está comparando o Brasil com alguém. Não, lá, falou. Aqui é uma informação lá. Falou que o Distrito Federal é algo, só está informando, cuja organização é dessa maneira, que tem diferença em relação às demais unidades. Sim, não está comparando aqui, não. Falou que se estivesse falando, é semelhante a uma cidade, o Distrito Federal é semelhante a um estado. Não. Falou que é diferente, são coisas diferentes. Cidade é cidade, governo é estado é estado, união é união e Distrito Federal é Distrito Federal. Tá? Cada coisa é sua coisa, você não pode comparar duas coisas não. Tá? Demais unidades que compõem o território brasileiro. O Distrito Federal não é município. Já deu ter negativo. Mas ele é município? Não, você sabe que não é. Eu já falei, você não pode comparar duas coisas e falar que as duas coisas são iguais, que as duas coisas são semelhantes, as duas coisas fazem a mesma coisa. Aí está errado. Mas se falam que são diferentes, sim. Lápis é lápis, caneta é caneta. Cada um é diferente. Faz coisas semelhantes, sim, é escrever. Mas não é a mesma coisa. Um não substitui o outro. Se fala que substitui o outro, está errada a questão. Tá? No Estado, mas é regido por lei. Sim, tudo é regido por lei. Tanto o Estado, município, União, tudo é regido por lei. Como os municípios brasileiros. Além disso, possui governador, mas não vereadores. Aí é uma informação que você tem que saber. Você que mora em Brasília, você sabe se tem governador lá, você sabe se lá você tem vereadores, tá? Mas como eu tô vendo aqui, só informações, tá dando informações, lá tem isso, lá não tem isso, lá tem planta, lá tem árvore, mas lá não tem pedra, ou seja, tá dando informação. Te dá só um texto informativo, certa a questão. Tá combinado? Tá tranquilo até agora? Tudo certinho? Texto informativo? Tranquila a questão. Em 21 de abril de 1960, Brasília era inaugurada, culminando em uma longa história acerca da transferência da capital brasileira do litoral para o interior do país. Várias foram as razões apontadas para a construção da nova cidade do Planalto Central, muitas das quais confirmadas pela passagem do tempo. Tendo estas informações como referência inicial, julgue o item. A maior crítica que se faz à legislação que criou a Rede Integrada de Desenvolvimento da Região do Distrito Federal e entorno, RIDE, é a por ter excluído os municípios mineiros. Primeiro aceite, quem já está acostumado aqui a assistir meus vídeos aqui da Banca Quadrix, tem mais de 100 vídeos aqui da Quadrix, não precisa ler esse texto grandão que tá em cima não. A maioria, 90% das questões, você consegue responder só com essa parte de baixo. A maior crítica que se faz.
E uma coisa tem que olhar, se a banca quadrix exclui algo, a questão está errada. Se a banca quadrix fala que duas coisas são semelhantes, são iguais, a questão está errada. Se a banca quadrix compara duas coisas, uma está melhor que a outra, a questão está errada. Se ela não fala nada disso, é só uma questão dando uma informação sobre algo, a questão está certa. Tá? Você não precisa saber tanto assim sobre Brasília, não. Quer ver? Veja essa questão aqui. Vamos ver se você está excluindo ou se está comparando alguma coisa. Olha só. A maior crítica que se faz à legislação que criou a rede integrada de desenvolvimento da região do Distrito Federal é por ter excluído os municípios brasileiros. Tá vendo? Falando que fez uma exclusão. Então, quando você vê a palavra excluiu, ou também você pode ver a palavra jamais, sempre, somente, unicamente dessa maneira, vai estar errado na quadrix, tá? Então, porque não excluiu os municípios mineiros, não. Por quê? Quais os municípios mineiros que a gente tem? Olha lá, Buritis, Arinos, Cabeceira Grande e Unai está aqui em cima. Tá vendo? Logo aqui em cima para vocês. Tá vendo? Temos alguns municípios mineiros, sim. Então, você tinha que saber isso? Não. Você tem que saber que a banca quadrix fala que excluiu alguém. Se a banca quadrix excluiu alguém, questãozinha errada. Viu? Muito mais importante do que saber toda a matéria do seu concurso é você saber como ela organiza suas questões. Tá? Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. Ó, vai ter mais sessões aqui, você vai pegar isso aqui de letra. E outra, aqui no canal tem questões que tem um aulão de português, aulão de informática, aulão de várias coisas de direito. Assista a aula de direito administrativo que está aqui. A maneira que eu fiz as questões lá serve para aqui, porque lá também ensinei como resolver questões de direito administrativo. Eu não tentei ficar explicando tanto direito administrativo. Tá? Assista o vídeo que vai ser muito importante para vocês. Próxima questão. Como eu disse, eu não vou ler a parte de cima, eu vou ler apenas embaixo. Você já ia acostumando. Construída em tempo recorde, Brasília pouco interferiu nas contas públicas, já que seu financiamento foi assegurado por volumosas doações privadas, tanto nacionais quanto externas. Vamos lá. O que eu falei que é uma questão errada? Está excluindo. Colocou a palavra excluir, jamais, nunca, somente, essas coisas, não é? Eu falei comparação, mas também eu esqueci de falar sobre coisas negativas. Como falou aqui, ó. Construída em tempo recorde, Brasília pouco interferiu. Ou seja, está jogando para baixo. Questão errada. Gabarito, interferiu. Pouco interferiu, já está errada a questão. Nas contas públicas. Aqui você pode olhar muita lógica. Como que uma cidade, uma obra desse tamanho, como foi Brasília, pouco vai interferir nas contas públicas? Qual obra que você conhece, uma obra pública, que o financiamento foi todo por doações privadas? Existe isso? Quem que dá dinheiro assim de graça, assim, sem querer nada por trás? Seria uma maravilha, né? Empresas privadas construindo hospitais públicos, empresa privada construindo órgãos públicos só com doações, sem querer nada em troca. Você acredita nesse conto de fadas? Não tem jeito de ter isso aqui. Então, pouco interferiu? Não. Brasília foi um curso danado. Eu precisaria ler esse texto em cima? Então, duas coisas acertaria a questão. Usando a lógica, você sabe, uma obra que nem Brasília é muito dinheiro público. Ou você usando aqui, ó, pouco interferiu. Ou seja, coisa voltada para baixo, tá errada a questão também, tá? Tô falando, eu te mostrando macetinhos para acertar as questões da quadrix. E funciona? Funciona. Vai lá no meu Instagram, eu tenho 2 Instagram. Um só para quadrix. Se você procurar lá no Instagram, um que ser o nome de quadrix,
Você vai encontrar um lá com vários depoimentos de pessoas que gabaritaram informática, só com os macetinhos dos meus cursos, que gabaritaram português. Tem vários depoimentos lá, porque esse eu coloquei só para Quadrix, esse canal aqui, especializado em Quadrix. E eu tenho um concurseiro nômade que pega todos os concursos, e esse é um Instagram maior, tá lá também. Então, se você quiser bater um papo comigo, geralmente eu estou mais lá no concurseiro nômade. O da Quadrix eu utilizo mais para divulgar trabalhos da Quadrix, na verdade? Então, dá para acertar questões com macetinho? Dá, principalmente na Quadrix, que é uma banca que ela não fica assim inventando muitas questões. Ela pega, ela inventou uma lógica de resolver as questões dela e pronto. Ela faz em todas as matérias da mesma maneira. Veja a questão número 3. O Lago Paranoá, o maior corpo hídrico do Distrito Federal, é resultado do barramento do Ribeirão Paranoá e de seus afluentes para diversos fins. Com relação a esse lago, julgue o item aqui. Embora a área de proteção permanente ao redor do Lago Paranoá corresponda a uma faixa de vegetação nativa preservada, as áreas edificadas dentro desse perímetro são excluídas de qualquer tipo de medida de preservação ambiental. Palavrinha-chave aqui que eu já falei nesse vídeo aqui, ó. Excluídas. Tá vendo? Eu já falei. Ela vai fazer questão. O Banco Quadrix tem prova todo mês. O Banco Quadrix, eu te garanto, todo mês tem uma provinha da Quadrix. Vai lá no site dela pra você ver tanto de concurso está aberto. Ela não consegue ficar inventando questões mirabolantes. O que ela faz então? Ela faz assim, vou pegar um texto e colocar excluída, tá errado. Vou pegar um texto, não vou mudar nada nele e tá certo. Para ela ter como inventar 1 milhão de questões todo ano. Senão não tem jeito. E as questões desse ano tem que ser diferente do ano passado. Então, para ela conseguir fazer isso, ela inventou um macetinho. O macetinho dela colocou excluída, a questão tá errada. Tá? Vamos tentar analisar essa questão pela lógica? Eu já acertaria essa questão só marcando errado, só por causa da excluída. Ó, embora a área de proteção do Lago Paranoá corresponda nativas, é uma área preservada, as áreas edificadas dentro desse perímetro são excluídas de qualquer tipo de preservação ambiental. Se é uma vegetação nativa, o que é a regra hoje na vegetação nativa? Preservação. Você não pode sair cortando qualquer árvore, matando os animais, não sei o quê. Então, se lá a área de proteção permanente ao redor do Lago Paranoá é uma faixa de vegetação nativa, como que ela vai ser excluída de medidas de preservação ambiental? Se hoje tudo a gente fala sobre preservação da natureza, preservação do ambiente, tem lógica isso aqui? Então você vai olhar para a lógica. Vegetação nativa a gente tenta preservar. Então por isso está errado. Então falou excluída, tá vendo? Não é coisa que o Jardel está inventando, tá vendo que é mais uma questão com o mesmo raciocínio? Olha a outra. E como eu disse, não precisou ler o texto em cima, então não vou ler daqui de baixo também não. A criação da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. RID apresenta uma tentativa oficial de promover o desenvolvimento de áreas que sofrem influência, direta ou indireta, do Distrito Federal. O que falou aqui, ó? Que promove o desenvolvimento. O desenvolvimento jogou a coisa para baixo ou para cima? O desenvolvimento a gente sobe, né? Sobe. Teve uma questão aqui que foi para baixo. Quando falou coisa positiva como desenvolvimento, ótimo. Falou coisa negativa, depredando, alguma coisa assim, questão errada. Então, olha lá. Tentativa de promover. Promover é outra coisa positiva. Não é? Se a coisa é positiva, a questão está certa. Tá vendo? Eu conheço muito bem a Banca Quadrix. Tem mais de 100 vídeos da Quadrix aqui no canal. São mais de 1000 questões aqui no canal. Apenas a Banca Quadrix. Então, eu tenho lá no meu curso lá pago também com mais
1000 questões comentadas em PDF, mais umas 250 questões em vídeos, todas de 2022. E essas questões aqui também estarão lá no meu curso, além de outras questões sobre o Distrito Federal. Tá? Tô colocando tudo lá no meu curso também. Aqui eu tô te mostrando de graça alguns macetes para você se dar muito bem nessa prova. Mas lá no meu curso tem mais questões sobre isso aqui também, como mostro vários macetinhos de como gabaritar autoridades, como gabaritar ética, só com macetinho, tá? Vamos para mais uma questão? Brasília foi concebida para, além de cidade modernista, contribui para o processo de interiorização do desenvolvimento brasileiro. Vamos lá. Brasília é concebida para, além da cidade modernista, uma coisa moderna, boa, não é? Contribui para o processo de interiorização do desenvolvimento brasileiro. É coisa boa? É. Coisas boas. Contribuir, desenvolvimento. Certo. Tá vendo? Existe a lógica. Acredite quem quiser. Mas eu tenho que comprovar lá nos depoimentos. Quando você estiver assistindo os vídeos da Quadrix aqui, leia bastante os depoimentos. Tem lá os comentários. Muita gente que passa, volta lá, escreve, deixa vários comentários lá, falando, veja o que as pessoas falam, que fizeram a prova e usaram esses macetinhos. Confia, vai dar certo. Pega questões anteriores da Quadrix e tenta resolver dessa maneira. Tá? Não fica muito preso nesse texto, não. Porque o texto é para te rolar lá na prova. Lembra, banca Quadrix, são 120 questões. Você fica lendo todo o texto enorme que ela te dá em cada questão dessa, você não vai conseguir terminar a prova. Você precisa de ter uma estratégia. Você precisa estar entre os primeiros colocados, fazendo a prova o mais rápido possível. Tem uns cargos, tem até redação para fazer, então você não pode perder tempo, tá? Então falou contribuir, falou que tem desenvolvimento, já marca certo, tá? Então eu preciso saber da história de Brasília? Não muito. Tá? Então essas foram aqui algumas questões que eu tentei apenas te mostrar como acertar mais questões na Quadrix. O seu objetivo na hora da prova não é conhecer toda a matéria do digital, não é virar um mestre nessas matérias. Seu objetivo é acertar mais questões. Então agora eu te convido a assistir os nossos outros vídeos gratuitos aqui do canal, que está na playlist logo aqui embaixo. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu curso, não é um curso voltado para cargo específico da Quadrix, não. Eu ensino o meu curso, eu tenho macete lá de português, informática, atualidades, ética, direito constitucional, direito administrativo, eu vou acrescentar lá a questão de LDB, a matéria comum da Secretaria de Educação, eu colocarei lá dentro do curso. Mas a matéria específica para cada cargo, eu não vou colocar no curso não, que é muita coisa. Como eu falei, a Banca Quadrix tem lá mais de 15 editais abertos. Ela tem provas o ano inteiro. E esse curso meu foi voltado para todos os concursos da Quadrix, não é um para específico. Então eu não tenho como dar conta de ministrar aulas de todos. Eu sou o único professor aqui do canal, não é verdade? Mas eu te garanto, quem adquirir esse curso vai, pelo que eu ensinei lá, vai facilmente será adaptado no seu conteúdo específico. Tá combinado? Então até nossa próxima aula. Continuarei com as aulas gratuitas aqui no YouTube até o dia